meio volátil, ele sobe e desce, sobe e desce. Então eu queria que o Sakamoto ele descrevesse como ele percebe as alterações da cobertura da imprensa com relação aos governos. Olha, acho que você tem várias coisas. A imprensa, na verdade, acaba adotando, boa parte da imprensa tradicional acaba adotando agora um comportamento. Vamos voltar, acho que voltar um pouco lá atrás. A imprensa, né? E quando a gente fala de imprensa, vamos falar da imprensa corporativa tradicional, ela desempenha um papel fundamental para a democracia, ela atua como processo como fiscalizadora, né? E tudo isso mais. Ela é fundamental para o processo democrático, né? O que acontece é que isso não significa que a imprensa, por também ser propriedade muitas vezes de uma empresa, não está também sujeita às necessidades, opiniões do proprietário, do grupo proprietário, né? Tá, né? E muitas vezes o grupo proprietário tem opiniões, né? Opinião economicamente mais liberal, ou mais progressista, ou estatista, ou conservador, e por aí vai. Então, o que aconteceu é que a imprensa, durante o governo Dilma, principalmente durante o governo Dilma, né, a imprensa, em determinado momento, ela adotou mesmo uma posição de oposição ao governo, de oposição sistemática, não de uma situação de que toda a imprensa tem que ser oposição. Não, toda a imprensa tem que ser fiscalizadora, né? Não, a imprensa não tem que ser necessariamente oposição, a menos que o governo queira subverter a própria democracia, como é o caso que a gente está vivendo hoje. Mas o que aconteceu é que a imprensa acabou adotando um comportamento de oposição ao governo Dilma Rousseff, né? E a imprensa teve um papel fundamental no impeachment de Dilma Rousseff. E né, não dá para esquecer, a própria Globo, que eu acho que desempenha um papel fundamental também na produção de jornalismo, mas a Globo chamava para as manifestações de rua, né? As entradas na programação ao vivo basicamente eram chamamentos às manifestações de rua, e mesmo na cobertura, a imprensa adotou, acho que cometeu o seu pior pecado, que ela foi muito acrítica ao comportamento da Operação Lava Jato. Né? Tanto é que ainda se espera, da mesma forma como muitas pessoas falam que esperam uma autocrítica do PT, também se espera uma autocrítica da imprensa tradicional, que foi muito a crítica à Operação Lava Jato. Foi muito a crítica aos métodos da Operação Lava Jato. Deixar bem claro que acho que ninguém é contrário ao combate à corrupção, tirando os corruptos, só que a questão do método diz tudo, né? E havia até já os antecedentes da Operação Mãos Limpas na Itália, né, e do fato de que de um cuidado redobrado que devia se ter para que as pessoas que estavam envolvidas na investigação e no julgamento não acabassem colocando a perder o trabalho, exatamente porque cruzassem uma linha limite, que é a linha da democracia. Você não pode, sob a justificativa de limpar a corrupção, você não pode, de forma nenhuma, atropelar os direitos fundamentais. Você não pode. Até porque eles são direitos fundamentais. Né? Ele tem o que a gente tem mais de precioso. Então, o que acontece é que a imprensa atropelou, ajudou a atropelar, no intuito de. Ela abraçou o lavajatismo, né? E foi cegamente, né, em cima disso. Depois, é claro, quando a gente mais recentemente, por conta da Vaza Jato, por conta de outros processos, acabou se descobrindo como aconteceu, o pessoal descobriu como a salsicha foi feita, e muitas pessoas falam, não imaginava, eu não sabia. Na verdade, no final, no fundo, desconfiava, porque um monte de gente falava, olha, isso aqui não está certo, né? Está se atropelando direitos fundamentais, só que o que é importante é que não se está atropelando, não há nada, não há nenhuma tentativa de passar por cima, e na prática a gente viu as gravações, vimos as conversas, e sim, houve, tanto por parte do Sérgio Moro quanto por parte da Lava Jato. Agora, sempre isso não é uma coisa que tem a ver com a nossa história recente, né? Tipo, você vai ter determinados veículos de comunicação com interesses empresariais, vão ter determinados veículos de comunicação que se fecham em torno de determinadas pautas, de determinadas campanhas, né? Agora, o grande problema é que
A imprensa, eu não acho, não vejo problema nenhum um veículo de comunicação ter opinião sobre um governo. O grande problema é quando essa opinião ela transpassa as páginas de opinião, as páginas de editoriais, de artigos de análise e começa a influenciar, inclusive, na pauta. Isso começa a influenciar nas reportagens. Aí você tem um problemão, que é muitas vezes o que aconteceu, que aconteceu tanto na. E acontecia isso em governos do PT com determinados veículos, acontecia isso em governos em governo do Fernando Henrique com determinados veículos, acontecia no governo Dilma, no governo Temer, no governo Bolsonaro também. Acontece no governo Bolsonaro uma coisa, contudo, que é o seguinte: o governo Bolsonaro é um governo, e aí é uma coisa, acho que é meio longo tentar resumidamente colocar isso. O governo Bolsonaro, ele por conta dessa ânsia de erodir instituições de monitoramento e controle, é claro que ele elege a imprensa como um dos seus principais inimigos. A imprensa é uma das principais instituições de monitoramento e controle do país. Então, ele começa a tentar erodir, ele ataca a imprensa, ele precisa atacar a imprensa, porque, primeiro, ele lima essa instância de monitoramento e controle, enfraquece, e segundo, ele interrompe um canal importante de comunicação, um canal importante de construção simbólica da sociedade, que é esse espaço da imprensa. Por quê? Porque ele quer criar os seus próprios elementos simbólicos, ele quer reconstruir o país. Ele mesmo deixou claro muitas vezes que o objetivo dele não era construir, mas era botar abaixo para poder se reconstruir o país adiante. Em outras bases, em umas bases que mais de acordo com a sua imagem e semelhança. Então, o que acontece? Ele quer demolir, ele quer destruir, ele quer bater, ele quer tirar esse papel da imprensa de intermediação ou de organização da agenda pública, porque ele quer ser responsável pela agenda pública e ele quer ser responsável, não quer ninguém monitorando e controlando as suas ações. Então ele ataca, mas ele ataca de uma forma muito bizarra. E aí, qualquer instituição, qualquer veículo de comunicação de esquerda e direita que não compactue com o seu ponto de vista, ele vai tentar destruir. Né? O que acontece é que todos os veículos de comunicação antes, né, e junto a governos, as relações, as brigas, tudo, pode-se dizer que houve exageros, houve bizarrices, mas nenhum governo tentou destruir a imprensa. Né? Nenhum governo tentou destruir a imprensa. Houve governos que tentaram, que brigaram, que, sabe, tiveram as turras com determinados veículos, mas o governo Bolsonaro é o primeiro em que tenta se estruturalmente limar o papel da imprensa. Né? Então, aí com isso você tem uma reação muito forte. Né? E quando eu digo limar o papel inclusive de colocando em risco a vida e a segurança dos profissionais de imprensa. E aí, com relação a isso, demorou, mas a imprensa de uns tempos para cá tem reagido, tem chamado o governo pelo seu próprio nome, dizendo que é um governo autoritário, que é um governo golpista, que é um governo que tenta subverter a ordem constitucional. E aí o que acontece é que algumas pessoas veem, a imprensa está fazendo oposição, é a mesma coisa que faz. Não, neste caso específico, é uma oposição em nome da sobrevivência da própria democracia.